Fala, observadores, de volta aqui com mais esse vídeo do Velho na Torre e aquele lance. O Velho na Torre traz vídeos para vocês às sextas-feiras, às 17h30. Cinema é entretenimento. Essa é uma frase que eu sempre ouvi e acredito eu que sempre ouvirei, mas para alguns, cinema é mais do que somente entretenimento e por muitas vezes até aprendemos com o cinema. Eu mesmo sou um fascinado por cinema, mas não sou um estudioso. Então, não tenho o mesmo fascínio que outros cinéfilos têm. Meu lance fica mais para o lado da ficção com base na realidade, às vezes histórica, ou uma ficção científica baseada em fatos plausíveis. Bem, assisto aos filmes pelo simples entretenimento e com a motivação de desligar o cérebro, entre aspas, mas sempre busco diretores que eu me ligue e me importe com seus trabalhos. Bem, a minha lista é muito longa, mas os principais são Steven Spielberg, James Cameron, Ridley Scott, James Wan, George Miller, Denis Villeneuve, Matt Reeves e Christopher Nolan. Assim, eu sei que nem sempre o diretor escreve o roteiro de um filme, mas ele dá a sua visão do que foi escrito, e é essa visão que vai aos cinemas. Bem, Christopher Nolan é o tipo de diretor que escreve os próprios roteiros, na maioria das vezes. O Nolan nasceu em Londres, na Inglaterra, no ano de 1970. É filho da estadunidense Christina Nolan e do inglês Brandon Nolan. Christopher Nolan fez seu primeiro curta-metragem aos 7 anos de idade, com uma câmera Super 8, motivado por Star Wars de George Lucas. Seu tempo na infância era dividido entre Chicago e Londres, mas após concluir a University College de London, onde cursou literatura inglesa, começou a fazer vídeos de treinamento corporativo e industrial. Então, em 1989, ele fez seu segundo curta-metragem, Tarantella, com seu colega de infância, o diretor e produtor Rocco Bellic. Na história, Christopher Nolan, Rocco Bellic e o irmão de Nolan, Jonathan Nolan, atuaram fazendo personagens em uma história surreal que contava sobre um rapaz tendo pesadelos com aranhas e demônios. Em 1996, Nolan voltaria com seu terceiro curta, Larceny, que contava a história de um batedor de carteiras perseguido pelas pessoas que ele havia furtado em uma floresta. No ano seguinte, em 1997, ele retornaria com Bomba Voadora, um curta que conta a história de um homem em um apartamento miserável tentando matar um inseto que se move pela sua sala. Nesse mesmo ano, Christopher Nolan havia se casado com sua namorada Emma Thomas, com quem ele convivia desde os 18 anos de idade e que tinha estudado história antiga na University College London. Emma se tornou mais do que somente a esposa de Nolan, participando das produções de todos os filmes de Christopher Nolan. O primeiro deles foi o seguinte, que estreou em 1998. Um ponto interessante até aqui é que todos os filmes de Nolan sempre foram filmados em preto e branco, dando um clima noir e clássico que, acredito eu, o diretor desejava dar. Seguinte foi o mesmo caso. No filme, acompanhamos um homem desempregado que gosta de seguir as pessoas e termina se envolvendo em uma trama que ele não consegue se desfazer. O toque de suspense e as reviravoltas é uma outra coisa que sempre vimos nos filmes de Nolan. Então, em 2000, baseado em história curta de seu irmão Jonathan Nolan, Christopher Nolan lançaria Amnésia, onde víamos Leonard Shelby, interpretado brilhantemente por Guy Pearce, que sofria de uma amnésia aterógrafa, ou seja, não lembrava de nenhum fato recente e, mesmo assim, este busca
descobrir quem é o responsável pela morte de sua esposa. E, com isso, vemos o filme sendo reconstruído no passar da película. Ou melhor, vemos os acontecimentos de trás para frente, como um rebobinar de fita sobre os eventos que levam ao começo do filme. Já vi pessoas comparando o filme de Nolan com um filme de 1967, A Queima-Roupa, de John Boorman, estrelado por Lee Marvin, pois ambos têm um estilo noir e seguem a mesma estética. Mas, assim, eu não assisti ao outro, então quem sou eu para fazer essa comparação? Em 1997, o diretor norueguês Erik Skjoldbjerg, caramba, que sobrenomezinho difícil, lançou um filme Insônia, contando sobre um investigador que vai para a cidade onde assassinatos estão ocorrendo. O problema é que a cidade passa por um período de 24 horas de sol, o que causa uma insônia, e ele começa a ter problemas com isso, dificultando seu trabalho de investigação do caso. O filme é estrelado pelo ator Stellan Skarsgård e, em 2002, chegou aos cinemas estadunidenses, adaptado por Hilary Sykes, com Nolan na direção e contando com as atuações de Al Pacino, Hilary Swank e Robin Williams. Não era um filme autoral de Nolan como os anteriores, mas mostrava que Christopher Nolan gostava de mostrar detalhes importantes no transcorrer da história, algo que quem assistiu Seguinte Amnésia poderia perceber muito bem. Um ano depois, em 2003, a Warner Bros. Anunciou a contratação de Christopher Nolan para dirigir um filme do Homem-Morcego. Então, 2 anos depois, em 2005, estrelava o filme Batman Begins, que, para mim, é um grande divisor de águas dos filmes de super-heróis. Nolan trazia uma nova forma de contar a história de um super-herói, partindo do princípio da construção do personagem. Nolan construiu toda a história como se fosse uma forma real para que uma pessoa se tornasse um super-herói ou um vigilante. Ele mostra a busca de Bruce Wayne, interpretado por Christian Bale, para se aprimorar fisicamente e mentalmente, a descoberta da caverna, a construção de seu traje e do mito do Batman. Ele queria algo crível, tanto que o Tumblr era mais do que um Batmóvel, era um veículo de carro de combate urbano. Bem, desde 2000, Christopher Nolan demonstrou interesse de adaptar o livro The Prestige, de Christopher Priest, chegando a mostrá-lo para seu irmão, Jonathan Nolan, que o ajudou na adaptação. Então, em outubro de 2005, ele iniciou as filmagens de O Grande Truque, com Christian Bale, Hugh Jackman, Scarlett Johansson e Michael Caine. O filme contava a história de 2 ilusionistas rivais que buscam a superação com o maior truque de mágica de todos os tempos. E, como sempre, mesmo sendo uma adaptação de um livro, o filme trazia uma reviravolta eletrizante e totalmente empolgante. Como bem sabemos, o Nolan nunca trabalhara em uma sequência. Seus filmes, a maioria, sua história cinematográfica, curta, mas meteórica, mostrava que ele era um diretor sem se importar com sequências. Mas o sucesso de Batman Begins pedia por um segundo filme. Então, após a pós-produção de O Grande Truque, Nolan se juntou com o roteirista David Goyer novamente, com quem trabalhara em Batman Begins e escreveram o roteiro de Batman, o Cavaleiro das Trevas. Apesar de Batman Begins terminar com Gordon interpretado brilhantemente por Gary Oldman, entregar uma carta do Coringa, Nolan estava inseguro em usar o personagem como vilão na sequência, mas percebeu que ele seria um ponto importantíssimo para o que desejava. Escrito a 6 mãos, pois Jonathan Nolan se juntou a Goyer e seu irmão na escrita do roteiro,
Batman Cavaleiro das Trevas estreou em 2008, tendo o ator Heath Ledger para interpretar e por trás da maquiagem do Coringa. O filme se torna um grande filme de referência para filmes de super-heróis, pois tem uma história intrigante, perturbadora e adrenalizante, onde um louco decide transformar Gotham City em uma cidade à beira do caos absoluto e mostrando que é somente necessário um pequeno empurrão para elevar alguém à loucura. Em 2001, Nolan apresentou ao Warner Bros. O seu roteiro para Origem, que ele havia trabalhado durante anos e que teve influência do filme Cidade das Sombras, além de Matrix e 13º Andar, pois esses filmes mostravam realidades irreais ou surreais. Em A Origem, vemos Don Cobb, Arthur Eames, Ariadne e Yusuf, um grupo formado por Cobb para trabalhar em Invasão dos Sonhos a pedido de um empresário, Psycho, que deseja invadir o sonho de Robert Fisher. O lance é que as coisas saem do controle e as camadas de sonhos terminam sendo um problema para Cobb, principalmente por causa de sua esposa falecida, Mal. O elenco de A Origem é de estrelas: Leonardo DiCaprio, Ken Watanabe, Elliot Page, Marion Cotillard, Cillian Murphy, Joseph Gordon-Levitt, Tom Hardy, Tom Berenger, Michael Caine em seu quarto filme com Nolan, e que já vivera Alfred em 2 filmes e o mentor de Bale e Jackman em O Grande Truque, e Dilip Hall. Mas o lance é a construção do filme. Nolan queria inicialmente que Origem fosse um filme de terror, mas decidiu que deveria ser um filme sobre roubo. Só que a construção da ideia sobre os sonhos terem camadas foi simplesmente uma sacada fantástica, pois vemos os ladrões dos sonhos viajando entre essas camadas para sobreviver e ludibriar o que ou quem fosse necessário. Foi maravilhoso! Bem, um terceiro filme do Batman se fazia necessário, pois os 2 anteriores tinham sido um grande sucesso. O lance é que, após o falecimento de Heath Ledger, uma continuação com o personagem seria impossível na visão de Nolan, principalmente em respeito ao grande trabalho do ator. Então, antes de iniciar Origem, Nolan escreveu o roteiro do terceiro filme, onde Batman enfrentaria Bane, o que lembraria a queda do morcego, e Gotham sitiada como terra de ninguém. Christian Bale, Michael Caine, Gary Oldman e Morgan Freeman voltavam em seus papéis de Batman, Alfred, Comissário Gordon e Lucius Fox, respectivamente, mas incluindo Anne Hathaway, que surgia como Selina Kyle, Joseph Gordon-Levitt, que surgia como Robin John Blake, Marion Cotillard, que surgia como Talia al Ghul, usando o nome de Miranda Tate, e Tom Hardy como Bane, sem contar que Cillian Murphy faria uma breve aparição novamente como Jonathan Crane, personagem que ele interpretou em Batman Begins e reprisou em Batman Cavaleiro das Trevas, mesmo que brevemente. Era aquele lance: os atores com que Nolan gostava de trabalhar eram chamados sempre para fazer um outro trabalho com ele. O filme tinha como intenção fechar a trilogia, o que deixou alguns fãs insatisfeitos com aquilo, pois fechava a possibilidade de qualquer continuação. Assim, Nolan e sua esposa Emma Thomas ainda apareceriam como produtores em O Homem de Aço, Batman vs Superman, A Origem da Justiça e Liga da Justiça de Zack Snyder, todos esses com direção de Zack Snyder, e Liga da Justiça com direção de Joss Whedon, mas não passaria disso seus envolvimentos, pois eles tinham outros projetos pela frente, como Interestelar. Assim, gente, sinceramente, eu já imaginava que esse vídeo ia ter 2 partes. Sendo assim, em breve eu retorno com a segunda parte sobre
Esse diretor que conseguiu, para mim, revolucionar o cinema como nós o conhecemos. E todos esses filmes você consegue encontrar um aqui, outro ali. Busca nos streamings, você consegue encontrar alguns, na sua maioria, você consegue encontrar na Max, a trilogia Cavaleiro das Trevas, por exemplo, Interestelar, que eu ainda não falei, mas vou falar, pode deixar que eu vou falar. Eu acho que Following você consegue encontrar no Prime Video, bem como Amnésia. Insônia, eu dei meus pulos para assistir, mas eu assistia todos os filmes que eu citei aqui, pois Christopher Nolan, é um diretor fenomenal. E eu tinha que fazer essa dupla homenagem, porque tem ainda o segundo filme sobre ele. E eu peço aqui, deixa o like se gostaram do vídeo, dou o dislike se não gostaram do vídeo, feedback aqui entre a gente, como eu sempre falo. Outra coisa que eu peço muito aos meus observadores aqui, para eles fazerem, que é uma coisa que me ajuda muito, comenta aqui embaixo, fala aí se já assistiram todos os filmes de Nolan, o que acham de Christopher Nolan, se concordam com algumas coisas que falam sobre ele, sobre o seu filme Amnésia. Insônia também foi super, hiper comparado com o original, mas aquele lance não é de Nolan, então não tem nem por que comparar, ele somente dirigiu. Mas comenta aqui embaixo, fala aqui embaixo que a gente conversa, a gente dialoga, a gente bate aquele papo gostoso. Outra coisa que eu também falo para os meus observadores sempre, que me ajuda também, é aquele lance, compartilha o vídeo, joga esse vídeo para frente, para trazer mais pessoas para estarem assistindo os vídeos aqui no Velho na Torre. Coloquei no começo, peço que no final tem um botãozinho aqui embaixo de inscreva-se, clica nesse botão, não esquece nunca de ativar a sinetinha com o peteleco nela para estar recebendo os vídeos do Velho na Torre que eu posto aqui às sextas-feiras às 17h30. O Velho na Torre vai ficando nessa. Muito obrigado a todos vocês, até mais. Fui.